o alicerce da verdadeira vida cristã. Nossos versículos iniciais se encontram na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Preciosa Igreja do Pai, povo santo, amados de Deus, selados com o Santíssimo Espírito prometido pelo Senhor, mais do que vencedores em todas as circunstâncias, povo santo, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, hoje vamos dar continuidade ao raciocínio que a gente vem tratando ao longo já de 4 semanas a respeito da importância da salvação da nossa mente, que consequentemente manifesta a mente de Cristo em nós e que ilumina os nossos olhos, transforma os nossos olhos em lâmpadas, em candeias, como Jesus falou na sua época. Isso ilumina o nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, ou seja, se eles forem lâmpadas, se eles forem iluminados, todo o seu corpo terá luz. Essa é uma afirmação de Jesus. O próprio Deus afirmou isso. Ou seja, o que é ser luz? O que é ter luz no corpo? Ter luz no corpo é iluminar o que está ao seu redor. É você ser luz, é você ser referência. Só consegue isto, amados, quem está no verdadeiro evangelho. Religioso não consegue iluminar. Os religiosos, eles estão presos entre 4 paredes denominacionais. Entende? Eles fazem parte do que eu chamo, entre aspas, de condomínio de fé. Ou seja, as pessoas estão fechadas ali e elas não iluminam nada. Elas estão distantes da sociedade, elas estão distantes das boas obras. Por quê? Porque o religioso, ele está mais preocupado em ser religioso, ou seja, em exercer a sua religiosidade, o cerimonialismo, a frequência em templos construídos por mãos humanas, todo aquele mover, as pessoas ali no meio estão mais envolvidas com aquilo do que com as boas obras necessárias. E, inclusive, elas se separam do mundo, como estudamos recentemente. Elas se separam. Veja, vamos lá, deixa eu explicar bem isso aí. É claro que nós temos que estar separados do mundo, mas há um sentido nisso. Porque o apóstolo Paulo fala assim, não se conformem ao mundo. Se conformar é o quê? É você tomar a forma. Então, é evidente que nós não temos que ter a forma do mundo em suas obras más. Mas quando eu digo que a igreja tem que estar no mundo, eu digo que a igreja tem que influenciar o mundo com a cultura do reino de Deus. Agora, se você está preso em 4 paredes denominacionais, pertencendo a um condomínio de fé, entre aspas, e mais preocupado com cerimonialismos, e come Santa Ceia, passa óleo na cabeça, e sacrifica, e sobe um monte, e jejua, e paga o preço, se você está mais preocupado com isso do que impactar positivamente o mundo, você não está cumprindo o seu chamado. Ou seja, você não está tendo uma vida cristã. Então, gente, veja, ser cristão não é ter rótulo religioso. Agora eu aceitei Jesus, entre aspas, É como eu sempre digo, esse negócio de aceitar Jesus é uma bobagem tremenda, Não há nada disso na Bíblia. Não existe o conceito de aceitar Jesus na Bíblia. Foi o Senhor que nos aceitou. Por quê? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então a prerrogativa é dele, sempre foi. Só que a religião coloca a prerrogativa nas mãos do homem. O homem aceitou Jesus, a partir de agora que você aceitou Jesus, se foi na igreja católica, aí você vai e faz a primeira comunhão, passa lá pelo batismo, entre aspas, Na igreja protestante é semelhante, você aceita Jesus e você vai participar da classe dos catecúmenos, vai fazer o curso de membro e não sei o quê, ou o curso de batismo, eles chamam de tudo, Aí você vai e deita no tanque de água, na piscina, na praia ou no rio e você é batizado, entre aspas, Não com o batismo de Cristo, O de Cristo não é nas águas. Nas águas era o batismo de João, que foi um batismo de transição.
O de Jesus foi na cruz. A morte de Jesus e do velho homem foi o verdadeiro batismo que nos foi dado. Foi a morte do Senhor Jesus e a consequente morte do velho homem. Então as pessoas pensam que ser cristão é isso. Ah, eu aceitei Jesus, agora eu vivo aqui cumprindo os mandamentos que a denominação manda, eu sou cristão. Gente, desculpa, mas não é. Como eu sempre digo aqui, eu passei 20 anos dentro da religião, se eu contar, claro, desde a minha tenra infância. É claro que a gente começa a se envolver para valer, mas quando você já está começando na vida de adolescente, pré-adolescente, né? No meu caso foi assim. Quando você é criança, você está ali naquele meio, claro que a sua mente está sendo influenciada por tudo aquilo ali, mas quando você é criança, você não se envolve tanto, está mais ali para brincar, está mais ali para acompanhar sua mãe, seu pai, etc. Tá? Mas quando você ganha idade, começa a se entender como gente, na pré-adolescência, você começa a se envolver, que foi o meu caso. Então, contando desde a tenra infância até que a graça chegasse no meu entendimento, foram pouco mais de 20 anos da minha vida envolvido com o sistema religioso. Eu achava que eu era cristão, mas eu não era. Eu era religioso. Ser religioso é uma coisa, ser cristão é outra. Ah, mas irmão Cristiano, a pessoa que está na igreja ela não é cristã? Não, não por estar na igreja. Porque ser cristão não é estar na igreja do sistema. Ser cristão não é aceitar Jesus e cumprir mandamentos de homens. Ser cristão, primeiro começa com uma base muito importante, que você acabou de ler comigo aqui. A sua base tem que ser Jesus Cristo. Agora, sabe o que é interessante? Jesus Cristo se opõe totalmente à religião. Esse é que é o grande ponto. Vocês podem observar que Jesus, ainda manifestado como homem, é claro que ele cumpria a lei naquilo que era necessário ser cumprido, mas vocês podem notar que Jesus não era um religioso. Quando você lê aqui a história, né, na palavra de Jesus, ali andando com os seus discípulos, fazendo os milagres, pregando, etc., você consegue enxergá-lo como um religioso? Não. Ele cumpria a lei, repito, dentro daquilo que era necessário cumprir, mas ele não era um religioso. Você pode notar que Jesus não acompanhava os escribas e fariseus. Pelo contrário, aqueles caras eram inimigos de Jesus. Então Jesus nunca foi um religioso tradicional. E muito menos no tempo da graça. Jesus Cristo já ressuscitado, sendo o que ele é, Deus sobre todos. Jamais Jesus se limitaria a religiões, porque religião é coisa do coração do homem. Então, quando Paulo fala que o alicerce foi lançado e não pode ser outro, e ele diz que esse alicerce é Jesus Cristo, ele está se opondo totalmente à religião. E é isso que vamos enxergar aqui em nosso estudo de hoje. Tá? Então, Paulo deixou claro, olha, eu já lancei o alicerce. Ele não pode ser mudado. É Jesus Cristo. Agora, o interessante, amados, é que é Jesus Cristo numa visão muito específica. Você já vai entender isso ao longo do estudo. Então, o que nos cabe é edificar e não lançar outro fundamento. Agora veja, o sistema religioso, ao longo de séculos, lançou outro fundamento. Ué, mas irmão Cristiano, vamos lá. O cristianismo não fala de Jesus? A Igreja Católica fala de Jesus? Os protestantes falam de Jesus? Pois é, abençoados, mas não adianta falar de Jesus e ter a base fora do que Jesus ensinou. Esse é o ponto. Porque falar de Jesus é uma coisa. Agora, ter Jesus ressuscitado como fundamento da sua vida é outra. Entendam isso. Não basta falar, tem que viver. E no meio da religião, você não consegue ser cristão de verdade porque Jesus Cristo não é o fundamento. Jesus Cristo, Deus sobre todos, não é o fundamento das religiões chamadas cristãs. E nem, claro, de qualquer nenhuma outra religião. Então, o Paulo falou o seguinte, olha, eu como sábio construtor, lancei já o fundamento. Então, Coríntios, o fundamento foi lançado para vocês. A base já existe. Essa base não pode ser mudada. Então ele fala, outro constrói, outro edifica. Ou seja, outro pregador. Então eu lancei o fundamento e tem outro. Na verdade, haviam outros, né? Porque na igreja dos Coríntios havia muitos mestres.
E Paulo chega a dizer, olha, eu sei que vocês têm muitos tutores aí, mas pai, vocês só têm um que sou eu. É interessante isso, né? Parece até uma soberba de Paulo, né? Poxa, irmão Cristiano, Paulo está sendo soberbo, ele está tomando a vez de Deus, né? Porque Deus é que é o nosso pai. Não, gente, veja, quando Paulo fala de pai, é no sentido específico de ter sido o primeiro a ensinar o evangelho. Então, é pai no sentido de ter gerado os coríntios para o evangelho. É nesse sentido específico, tá? Não é que o apóstolo Paulo estava usurpando a posição de Deus, etc. Não, não se trata disso. É que ele foi o primeiro a pregar a palavra. Mas depois, naquela congregação, passou a haver outros pensamentos. Então Paulo fala, eu lancei o fundamento. E outro edifica. Então se alguém está aí está pregando sobre o fundamento que eu deixei, ótimo. Mas o problema, gente, é que na igreja dos Coríntios havia muitos pensamentos, repito, e alguns estavam lançando outros fundamentos. Um desses fundamentos que viviam invadindo as igrejas era o pensamento de que os irmãos deviam viver debaixo da lei ainda, mesmo crendo em Jesus, mesmo depois da cruz, debaixo da graça. Isso não é o verdadeiro fundamento. Você não pode dizer que prega Jesus e dizer que as pessoas têm que viver em obras da lei, como o sistema faz até hoje. Ou você está em Cristo ou não está. Ou Jesus é o seu fundamento, ou a religião é o seu fundamento. Então o sistema religioso, eles têm rótulo de Jesus. Eles falam de Jesus. Mas Jesus não é a base deles. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E eles não têm isso como referência. A religião, gente, não tem a cruz como referência. Esse é o grande ponto. Mas, irmão Cristiano, eles falam da cruz. Sim, eles falam historicamente da cruz. Mas eles não vivem o que Jesus fez na cruz de fato. Vou dar só um exemplo. Pergunte para qualquer religioso se ele é pecador. O que ele vai responder para você? Sim, eu sou pecador. Aí você vai dizer, mas a palavra diz que somos novas criaturas. Aí ele vai dizer, não, mas eu sou nova criatura. Não faz sentido nenhum isso. Ou você é nova criatura, ou você é pecador. Como já explicamos algumas vezes aqui, ser pecador consistia em você viver antes da cruz. Então, para algum filho de Deus hoje ser pecador, ele tem que viajar no tempo, voltar para o período anterior à morte de Jesus. Porque na cruz, o Senhor Jesus aniquilou o pecado. E ele tornou todos os seus filhos, a partir da cruz e da sua ressurreição, novas criaturas. Então, ser nova criatura não é você aceitar Jesus na igreja XYZ. Ser nova criatura é você pertencer a Cristo e estar depois da cruz. Ou seja, é você ser um eleito e viver depois da obra consumada. Mas a religião diz que não. Que para você estar em Cristo tem que frequentar o templo, aceitar Jesus, ser religioso, etc. Ou seja, a cruz não é a base. Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, não é a base. Porque se você tem a cruz como base, você não vai se dizer pecador. Mas, irmão Cristiano, eu estou começando na graça, agora eu estou confuso. Como que eu posso não ser pecador? Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist sobre o pecado. Nós temos uma playlist completa sobre esse assunto. Estude para você entender que você não é pecador. Não vou explicar isso em detalhes porque o tempo não permite. Mas assista. Vou também deixar na descrição do vídeo um link da nossa playlist sobre batismo. Eu citei agora há pouco, que o batismo de João foi transitório. De repente alguém pode ficar com dúvidas sobre isso. Estude conosco para você entender. Vou deixar também na descrição do vídeo o link do nosso estudo sobre aceitar Jesus. O tema é o seguinte, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. Você precisa entender essas coisas para você compreender a mensagem da nova aliança, para você ter a cruz como referência. Você entendeu por que a religião não tem a cruz como referência? É por isso, por esses detalhes. Pergunta para eles, por exemplo, se a pessoa deixar de tomar Santa Ceia, se ela vai ser salva. Ou se ela deixar de ser fiel dizimista, se ela deixar de frequentar o templo. O que eles vão dizer? Ah, não, se a pessoa abandonar o templo, vai perder a salvação. Se ela deixar de ser fiel dizimista, está roubando a Deus, vai perder a salvação. Percebe?
E eu pergunto, isso é ter a cruz como referência? É evidente que não, porque na cruz o Senhor conquistou a graça, Ele ressuscitou para a justificação do seu povo e Ele já trouxe o seu reino, tudo já foi consumado. Então não existe isso de você depender disso ou daquilo para ser salvo. É um absurdo isso. Então quem tem a cruz como referência da sua vida, de fato tem uma vida cristã. Porque vida cristã, repito, se opõe à vida religiosa. Não basta frequentar um templo, ter um rótulo, eu pertenço à igreja XYZ e agora eu sou cristão. Não! O alicerce da vida cristã é Jesus Cristo da cruz em diante. A nossa referência, a nossa base é a cruz. É Jesus crucificado e, consequentemente, ressuscitado. Para você ter uma vida cristã de verdade. É o oposto de ser religioso. Parece que é a mesma coisa, eu repito, mas é o oposto. Observe o que Paulo fala aos Coríntios. O que ele falou aqui no início que nós lemos? Pela graça que foi dada, eu lancei o fundamento. Outro edifica, mas ninguém pode trocar o fundamento. Não foi isso que ele falou? O fundamento é Jesus Cristo. Agora veja a especificidade disso. 1 de Coríntios ainda, só que vamos ler agora os versículos 23 do capítulo 1 e versículo 2 do capítulo 2. Vamos ler os dois versículos juntos. Nós, porém, olha só, pregamos a Cristo crucificado. Olha só o apóstolo Paulo sendo muito específico aqui. A base que eu lancei, Coríntios, é Jesus Cristo. Agora, este crucificado. Perceberam? O Paulo deixou muito claro. Eu não prego Jesus antes da cruz. Eu não falo de Jesus de Nazaré que estava debaixo da lei, que veio para cumprir a lei. Não. Eu falo da cruz. Ou seja, eu falo daquilo que Jesus fez. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Então vamos lá. Qual é o fundamento, então, da igreja, da verdadeira vida cristã? Cristo crucificado. Ou seja, a base é a cruz. Pegou? Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Foi esse o fundamento que eu lancei, Coríntios. Alguém pode estar aí, e de fato estavam na igreja dos Coríntios mudando, pregando outras coisas e tudo mais, e isso aborreceu bastante o apóstolo Paulo, inclusive, né? Eles estavam mudando o fundamento. Foi por isso que Paulo escreveu, inclusive, isso aqui, né? Olha, estão mudando o fundamento aí. Mas, Coríntios, ninguém pode mudar esse fundamento. Eles podem edificar sobre ele. Essas pessoas que estão ensinando aí para vocês, elas podem edificar, mas mudar o fundamento não. Já foi lançado. É Cristo crucificado. Eu falei para vocês da cruz, do que Jesus fez na cruz. Em outras palavras, né? Eu falei da graça. Né? O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pois decidir nada saber entre vocês. Olha só, gente. Nada além disso. Jesus Cristo e este crucificado. Percebeu como Paulo foi bem específico? Então Paulo diz, olha, eu não vim com sabedoria humana. E observe um detalhe importante, gente. Quando Paulo fala de sabedoria humana, ele está se referindo especificamente à sabedoria dos doutores da lei. Tenham em mente que o principal adversário de Paulo ali eram os judaizantes. Tá? Então o combate de Paulo, o combate de pensamentos, era justamente contra essa influência do pensamento, do legalismo, da lei nas igrejas. Então quando Paulo fala de conhecimento, quando ele pergunta assim, onde está o erudito? Né? Cadê o sábio? Ele escrevendo aos Coríntios, né? Ele está se referindo a quem era sábio segundo a lei. Ele estava se referindo aos doutores da lei. Alguns deles até haviam reconhecido Jesus como Messias, mas continuaram com aquele pensamento. Não, é preciso cumprir a lei. Inclusive, quem não é judeu, se crê em Jesus, tem que passar a cumprir obras da lei, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, fazer acontecer. Ou seja, tem que ser religiosos. Quem crê em Jesus
tem que ser religioso. Isso na visão daqueles judaizantes daquela época. Então, o principal embate que o apóstolo Paulo tinha em termos de ideias era contra eles. Então, Paulo falou para os coríntios: Coríntios, eu já lancei o fundamento. Tem alguém aí querendo mudar o fundamento, colocar lei, religião em vocês. Não, eu já lancei o fundamento e eu falei para vocês de Jesus Cristo, porém este crucificado. Eu não falei de Jesus antes da cruz. Eu não falei de Jesus debaixo da lei. Eu falei da cruz. Então, o fundamento de vocês é Jesus Cristo crucificado, ou seja, é o que ele fez no Calvário. Estão entendendo, amados, que a nossa base tem que ser a cruz? Claro que eu não estou falando do madeiro, do objeto. Eu estou falando, e no caso o apóstolo Paulo também, né, estava falando do que foi feito ali, do que foi conquistado ali. Ele está falando da graça de Deus. Repito, no meio da religião, a cruz não é referência. Eles podem ter até a cruz pendurada na parede. Algumas denominações têm isso, né? A Igreja Católica tem a cruz, inclusive com a imagem de um homem ali, né, pendurado, representando Jesus. Alguns protestantes utilizam também a cruz, porém vazia. Não importa, né? Porque não é ter a cruz vazia ou não pendurada numa parede. É ter a cruz como referência. É ter o que Jesus conquistou como referência. E o que ele conquistou nos liberta da religião. É o oposto, gente. Abençoados, pensem muito nisso. Principalmente você que está começando agora na graça. Religião é um caminho, evangelho é outro. Não se misturam. Não existe vida cristã de verdade no meio do sistema religioso. Por mais que eles se rotulem como cristãos. Não há. Vida cristã é ter a cruz como referência. Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Perceberam? A vida cristã, meus amados, se ela pretende ser genuína, ela tem que ter a cruz como base. A obra da cruz. Aquela grande bênção que Jesus dispensou para todos os seus eleitos de uma vez por todas. Olha só o que Paulo fala escrevendo aos Gálatas, 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie. Gente, no meio da religião, o que mais tem são pessoas se gloriando. Porque elas se acham santas porque jejuam. Elas se acham mais próximas de Deus porque tomam Santa Ceia, porque sobem um monte para buscar a Deus, supostamente, né? Porque frequentam um templo construído por mãos humanas, achando que Deus se manifesta ali. Então essas pessoas têm, dentro do coração delas, essa glorificação. Eu vou ser salvo, mas porque eu pago o preço. Eu vou ser salvo porque eu jejuo muito, porque eu sou um camarada muito santo, porque eu não falto nenhum culto. Religião é isso, né? Só que Paulo fala, não, que eu jamais me glorie. Por quê? Porque se a sua vida, meu irmão, minha irmã, tem a cruz como fundamento, você nunca vai se gloriar de nada religioso. Porque se a cruz é o fundamento da sua vida, você entende que tudo que você tem espiritualmente foi dado 100% pela graça. Entende? Quanto a mim, que eu jamais me glorie. Claro, Paulo não era religioso. A não ser na cruz. Opa, pegou? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quando Jesus morreu, todos os seus filhos morreram ali com ele, de todos os tempos, porque a natureza humana foi morta na cruz. Foi morta como um agente de condenação, tá, gente? Não é biologicamente. Tá? A nossa natureza humana, ela já está morta para Deus, entende? Morta como um agente de condenação. A carne não pode mais trazer condenação eterna para os filhos de Deus. Ela pode trazer consequências na vida diária nessa terra. Se você planta na carne, vai colher da carne o mal. Mas a eternidade é um outro departamento. O Senhor já nos deu a eternidade. Ele já aniquilou o pecado, ou seja, ele já aniquilou a condenação que o pecado trazia.
Entende? Então você ter a cruz como referência, você descansa, porque você sabe que na cruz o pecado foi aniquilado, você não está mais debaixo do pecado. Isso é vida cristã. Vida cristã não é ficar levantando a mão na igreja, eu sou pecador. O padre, o pastor, o bispo, quem aqui é pecador se reconhece? Eu me reconheço. E a pessoa tem aquilo assim como se fosse uma atitude muito humilde, né? Não, eu vou reconhecer que eu sou pecador, que isso é uma questão de humildade, eu tenho que reconhecer. Não, se você se reconhece como um pecador, você está negando a cruz. Como eu falei, na descrição do vídeo, pela gravação, vocês vão encontrar o link de nossos estudos sobre pecado para você entender isso aí. Depois da cruz, você não pode se considerar pecador, por mais que os filhos de Deus possam errar na carne. Como nós já ensinamos algumas vezes aqui, amados, a nossa tendência não é viver no mal, não é desejar o mal. Isso não está na nossa essência, porque nós somos boa semente. Agora, por termos ainda a carne adâmica, eventualmente nós podemos sim ter um deslize, permitir que a carne faça isso ou aquilo e vamos colher as consequências. Mas, repito, a nossa essência é boa. Então, o mal está conosco, como Paulo falou? Sim, o mal é a carne, é a natureza humana. Mas a nossa essência é boa. O que está dentro de nós é muito mais poderoso. É o Espírito de Deus. Entende? É a natureza divina que está em nós. Então, eventualmente, praticamos o mal? Eventualmente, sim. Mas não é o nosso desejo. Agora, esse mal que eventualmente nós praticamos, vamos viver as consequências dele nesta vida. A eternidade não tem nada a ver com isso. A eternidade já foi dada 100% pela graça. Ele já entregou essa bênção. Se você tem a sua vida fundamentada na cruz, você entende isso. Percebe? Isso é ser cristão. É ter a cruz como referência, é se gloriar na cruz, ou seja, se gloriar naquilo que Jesus fez. Então, repito, quando falo da cruz, obviamente não estou me referindo ao objeto, ao madeiro em si, mas ao que foi realizado lá por Jesus e, claro, na sua ressurreição também. Então, para você ter uma vida considerada cristã verdadeiramente, necessariamente você tem que ter a cruz como base. Jesus Cristo crucificado, não foi o que Paulo falou? Eu lancei o fundamento, Coríntios. É Jesus Cristo e este crucificado. Aí você pode perguntar, mas irmão Cristiano, o que isso significa na prática? Ter a cruz como referência. Gente, fundamentalmente é não ter uma vida religiosa. Note que o apóstolo Paulo, repito, o maior combate que ele tinha era contra raciocínios religiosos dentro da igreja, mais especificamente da lei. Né? Porque a lei foi a religião que mais imperou ali naquela região, né? E os judeus ainda viviam envolvidos pela lei, mesmo os que criam em Jesus, havia aquela preocupação neles. Poxa, eu crio em Jesus, mas eu tenho que cumprir a lei. Então havia os judaizantes que corroboravam isso. De fato, você creu em Jesus, mas tem que seguir cumprindo a lei. Aí Paulo fala, se você está se justificando pela lei, você está decaído da graça. Está negando a graça. E a mesma coisa serve hoje. Claro que a lei já foi vencida, já acabou. Amém. Cristo foi o fim da lei. Só que a lei continua influenciando mentalmente o povo. Então as pessoas seguem tendo uma vida religiosa, uma vida totalmente envolvida ainda pelos pensamentos do antigo pacto. E isso não é ser cristão. Então, na prática, ter a cruz como referência é não ser religioso. Pelo contrário, é você abrir mão, é você rechaçar qualquer rótulo ou prática ou vida religiosa do seu dia a dia. Quando Paulo fala pregamos Cristo crucificado, ele está se opondo à religião. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão ouvindo aí que tem que circuncidar, que tem que guardar o sábado, tem que observar os dias de festa, festas de lua nova, Pentecostes, vocês têm que observar isso aí. Então vocês estão ouvindo aí os religiosos dizendo que vocês têm que observar todas essas festas aí judaicas, datas especiais e tudo mais. Circuncisão, etc, etc. Isso não é ser cristão. Isso não é ter Jesus Cristo e a cruz como base da sua vida.
Então dizer que está pregando Cristo crucificado é se opor à religião, que queria invadir as igrejas ali. E repito, gente, quando Paulo fala de sabedoria humana, é a sabedoria do ponto de vista da lei. Era o conhecimento dos doutores da lei. A oposição principal de Paulo era isso. E a nossa hoje também. A nossa batalha hoje em nossa geração é justamente contra os pensamentos do Antigo Pacto que estão dentro das chamadas igrejas. São essas fortalezas, né, que são construções mentais. Por isso que Paulo fala, a nossa luta é contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então é uma luta intelectual. Porque ser cristão não é ser religioso, não é estar envolvido com toda essa religiosidade que nós vemos no mundo afora. O verdadeiro cristão, ele vive longe das ordenanças, longe dos cumprimentos de mandamentos de homens. Ele vive uma vida puramente de fé. O teu chamado como filho de Deus, como verdadeiro cristão, é viver totalmente pela fé, sendo direcionado pela graça. Isso é vida cristã. Então você que está assistindo agora a esse estudo, se você ainda está envolvido pelo sistema religioso, meu irmão, liberte-se disso de uma vez por todas. Porque vida cristã não é rótulo religioso. Olha só, abençoados, o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, de religiosidade dentro da igreja. Vamos desenvolver isso aqui? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, vamos ler do 13 ao 23. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Olha só. Aqui, claro, o apóstolo Paulo estava falando de antes da cruz, né? Quando ele diz, vocês estavam mortos em pecados, é antes da cruz. 14. Aí o que Jesus fez na cruz? Cancelou a escrita de dívida. Percebe? Cancelou, acabou a dívida espiritual, que consistia em ordenanças. Vamos lá. O que consistia em ordenanças? A lei. O que Paulo está dizendo? O Senhor cancelou a lei. Ele acabou com toda a religiosidade. Aquilo que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Claro, porque a lei imputava o pecado. A lei trazia consciência de pecador, má consciência. Percebe? Ele a removeu pregando-a na cruz. Ele cancelou a dívida que consistia em ordenanças, ou seja, a lei, e a removeu. Então os filhos de Deus não têm que viver religiosamente, porque as ordenanças acabaram. 15. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmão Cristiano, quem são eles? Eles são as autoridades religiosas dentre os judeus. Quando Paulo fala dos poderosos deste mundo, da sabedoria deste mundo, dos poderes e autoridades, ele está falando daqueles que exerciam uma influência poderosíssima sobre o povo. No caso aqui, ele estava falando da influência religiosa, dos doutores da lei. Ele está dizendo, olha, o Senhor os despojou, o Senhor já os venceu, ele triunfou sobre a lei na cruz. Lembre-se do contexto, acabamos de ler. Ele removeu o que consistia em ordenanças. Está entendendo? O contexto deixa claro que ele está falando da lei. Então, os poderosos, as autoridades aqui, eram os poderosos e as autoridades referentes à vida religiosa judaica. Eram os doutores da lei. Então, Paulo está dizendo, o Senhor Jesus já venceu a lei. Essas autoridades que têm conhecimento humano já foram vencidas. Agora, veja o que ele fala a partir do 16. Portanto, percebeu a ligação? Ele falou, olha, o Senhor cancelou a lei, ele acabou com isso, acabou com essa religiosidade, não há necessidade disso mais. Ele já venceu sobre as autoridades, ou seja, sobre esses que supostamente são autoridades espirituais, as hostes espirituais da maldade.
Já viu Paulo falando isso? As hostes espirituais da maldade era o sistema religioso da época. O pessoal fala que é demônio. Que demônio? Eram as hostes espirituais da maldade. Eram os religiosos, mais precisamente os líderes religiosos. Então Paulo fala, como Jesus já acabou com tudo isso, ele já venceu essas autoridades religiosas, ele já removeu a lei, portanto, não permitam que ninguém os julgue. Olha aí, meu irmão, pelo que vocês comem ou bebem. Porque havia muito essa questão, né? Principalmente entre os judeus, havia esse problema com algumas comidas, né? Eles tinham o costume de não comer certas comidas, não beber certas bebidas. E Paulo fala, não, vocês estão livres disso. Naturalmente, gente, dentro da igreja ali havia esse tipo de coisa. Ué, você está comendo isso e isso, mas não pode. A lei não permite. Aí Paulo fala, gente, isso já acabou, gente. Jesus já cancelou a escrita de dívida, pelo amor de Deus. Jesus já venceu os poderosos da lei, ele já acabou com isso. Então não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, pelo amor de Deus, ou com relação a alguma festividade religiosa. Ou seja, as festividades da lei judaica, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Pegou? Por quê? Porque havia essa influência dos judaizantes. Olha, vocês têm que cumprir a festividade religiosa. Vocês têm que guardar os sábados, cumprir o Pentecostes, as festas de lua nova, as festas dos tabernáculos. Vocês têm que cumprir tudo isso aí. Aí Paulo vem e diz, gente, não, Jesus já acabou com isso, pelo amor de Deus. Ele removeu a lei. Então vocês não têm que ser religiosos. Vocês estão aí preocupados com guardar o sábado? Inclusive os gentios também, gente. Porque as igrejas eram formadas de judeus e gentios ali. Havia uma mescla, né? Pelo menos na maioria ali havia. Então havia muitas essas questões, porque os judeus queriam continuar praticando a lei, até porque eles haviam nascido nesse ritmo, né? Eles foram criados debaixo da lei. Então romper com a lei realmente era algo difícil. Então os judaizantes se aproveitavam disso e viviam indo nas igrejas para dizer que eles tinham que viver debaixo da lei. Aí Paulo fala, gente, não permita que ninguém julgue vocês. Vocês podem comer e beber o que vocês quiserem, sabe? Vocês não têm que se preocupar com festividade religiosa, guardar festa das luas novas, festa dos tabernáculos, Pentecostes, dias de sábado. Esqueçam tudo isso. Por quê? 17. Estas coisas, o que são estas coisas? O que acabamos de ler aqui. As festividades religiosas, os sábados, circuncisão, etc, etc. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Isso nos remete à carta aos Hebreus. O que está escrito lá? Que a lei é a sombra dos bens futuros. Futuros em relação ao antigo pacto, né? Porque, na verdade, são bens presentes, porque a graça já foi estabelecida. Percebeu? Estas coisas são sombras. Religiosidade, guardar sábados, festas de luas novas, tabernáculos, Pentecostes, Páscoa e por aí vai. Isso tudo é sombra. Já passou, acabou. Nós estamos na realidade. Estas coisas religiosas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, e é o que mais tem por aí, né? Aquela cara de humilde, como eu sou humilde. E o cara tem orgulho da humildade dele, né? E na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Engraçado, amados, que isso aqui me remeteu a uma coisa interessante. Quando Paulo fala que essa pessoa, havia alguém ali, né, influenciando na igreja com a visão da lei, naturalmente, né, querendo que a igreja cumprisse a lei, e Paulo está falando dessa pessoa. Ele fala, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões. Isso me remeteu lá ao tempo do pentecostal, quando eu era pentecostal. Porque era um tal de visão. Não porque eu tive visão, Deus me mostrou. E visão nada, é visagem, né? É visagem. Não porque eu tive uma visão, Deus me revelou isso e aquilo, eis que Deus manda dizer.
Tremendo, né? Então, quando eu li isso aqui, automaticamente minha mente foi levada a me lembrar disso, né? É tudo o quê? Mente carnal, gente. Sabe? Falsa humildade. 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Meu irmão, quem é a cabeça? É Jesus. Então, se a pessoa está se envolvendo com religiosidade, e no caso aqui tratava-se de alguém que estava querendo influenciar a igreja ali dos Colossenses com religiosidade, olha só o que Paulo fala. Essa pessoa não está unida a Cristo, porque Cristo é a cabeça. Então trata-se de alguém que não está unido a Cristo. Pode estar no corpo aí frequentando fisicamente, mas ele não está unido a Cristo. Ele só quer saber de lei, de religião. Mas a lei acabou, o Senhor cancelou a dívida. 20 e 21. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, gente, princípios elementares ou rudimentos, depende da versão aí, né? Vem do grego stoicheia, significa realmente, literalmente, fundamento, a base. Mas no caso, essa palavra é sempre utilizada aqui, no caso, na Bíblia, para se referir aos mandamentos da lei. Porque eram coisas fundamentais da fé, né? Era o A, E, I, O, U, o ABCD da fé. Entende? Era uma coisa de antes da cruz e que já havia passado. Por isso que Paulo fala, são princípios elementares deste mundo. Porque lei e religião é deste mundo. Então a palavra stoicheia é isso, os rudimentos do mundo. Então Paulo fala, vocês já morreram para os rudimentos, para os princípios elementares. E repito, é uma referência às obras da lei. Vocês já morreram para isso. Por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, ou seja, ao mundo, se submetem a regras? Colossenses, pelo amor de Deus, o Senhor cancelou a escrita de dívida. Ele acabou com as ordenanças. E vocês estão aí se submetendo a mandamentos, a regras humanas. Não manuseie, não prove, não toque. Acordem, Colossenses. 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Quando Paulo fala, Coríntios, eu vim falar com vocês do Evangelho, eu não vim com sabedoria de palavras. É exatamente disso aqui que ele está falando. Os mandamentos e ensinos humanos, ou seja, religiosos, mais precisamente da lei. Está entendendo que a sua vida não tem que estar envolvida nisso aí? Isso não é vida cristã. Isso não é ter a cruz como base da sua vida. Não é ter Jesus crucificado e, consequentemente, ressuscitado, Deus sobre todos, como a sua base. Se você é um frequentador de templo, um comedor de santa ceia, um fazedor de campanhas, alguém que vive subindo montes, jejuando, e faz isso, e faz aquilo, joelho no pó, e sacrifica, você não tem a cruz como base da sua vida. Logo, a sua vida não é cristã. Pode ter o rótulo, mas o rótulo, amado, você pode colocar qualquer um. Você tira, coloca qualquer rótulo. O importante não é o rótulo, o importante é a essência. Então veja, só quem tem olhos iluminados, porque tem a mente de Cristo ativada em sua mente, porque teve a salvação da mente, como nós estudamos nas últimas 4 semanas aí, né? Só quem tem isso em sua vida é que tem a cruz como base e que tem uma vida cristã de verdade. 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Parece algo sábio, né? Quando alguém vem e diz para você, olha, você tem que frequentar o templo, tem que cumprir isso aqui, não pode fazer aquilo lá, e está proibido acolá, e tem que participar da campanha, e fazer isso, fazer aquilo. Parece algo sábio, né? Oh, o irmão está me dando aqui uma diretriz para a minha vida. É aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo.
Meus amados, quantos anos eu vivi nessa falsa humildade e tendo severidade para contra o meu corpo? Porque quando eu era religioso eu vivia subindo os montes. E olha que eu tinha pavor, como eu tenho até hoje, de altura. Mas o meu desempenho religioso era tão grande que eu conseguia até vencer o medo de altura e subir nas montanhas aí afora para supostamente buscar a Deus. E eu vivia nos jejuns, não faltava nenhum culto, porque se eu não fosse no templo, na minha visão, Deus não se manifestaria na minha vida, Deus não estaria ao meu alcance, porque Deus, na minha cabeça religiosa, só se manifestava no templo feito por mãos humanas, ao contrário do que a própria palavra revela. Então é tudo uma aparência de religiosidade. São regras humanas, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor isso aí, meu irmão. É religiosidade pura e simples. São coisas de mentes carnais, como você acabou de ler comigo aqui. Então, amado, a tua base tem que ser a cruz. O que Jesus fez na cruz ao morrer e ressuscitar. Essa é a base da vida cristã. Isso automaticamente nos liberta da religião. E aí nos torna cristãos de verdade. Entende? Nós somos cristãos de fato quando a cruz é a nossa referência. Quando ela é a base, Jesus Cristo crucificado. Entende? Aí alguém pode dizer, argumentar, mas irmão Cristiano, a base da vida cristã não é o amor? Eu digo para você, amados, não. A base da vida cristã não é o amor. A base da vida cristã é a cruz. É Jesus Cristo crucificado. Ou seja, o que ele fez, as consequências, né? Então a nossa base é essa. O amor, ele é o fruto. Percebeu a diferença? A cruz é a base. O amor é o fruto. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o quê? O amor. Então o amor é a consequência de quem tem uma vida cristã de verdade. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso vem do Espírito. Contra essas coisas, não há lei. Obviamente, porque essas práticas maravilhosas não precisam de nada para regulá-las. Não precisa de mandamentos impondo. É fruto do Espírito. Então, a base da vida cristã verdadeira é a cruz. E o amor. E todas essas demais obras aqui são frutos. Então o amor é o fruto da verdadeira vida cristã. É o fruto do Espírito. Tá? Então, abençoados, veja, mensagens que são pregadas fora da graça, ou seja, mensagens que não evidenciam a cruz, na verdade, elas anulam a cruz. Esse é o grande ponto. Olha só o que Paulo fala escrevendo aos Coríntios. 1 Coríntios 1, 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana. Pegou? Mais uma vez, isso aqui é uma referência ao conhecimento da lei. Entende? A sabedoria humana aqui é uma referência aos doutores da lei. Aquelas supostas autoridades espirituais. E como lemos na carta aos Colossenses, foram vencidas por Jesus na cruz. Entende? Eu não vim, o Coríntios, com essas palavras, e Paulo tinha, tá? O Paulo fala, eu fui fariseu, hebreu verdadeiro, eu nasci entre os israelitas, eu cumpri a lei à risca. Então Paulo era um grandioso conhecedor da lei, mas ele não veio com palavras de sabedoria humana. Olha só, queridos, o detalhe. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, amado, quando você prega religiosidade, você está esvaziando a cruz do Senhor. Você está desmoralizando o que ele fez. O que o sistema religioso prega aí fora é uma desmoralização da cruz.
Eles estão esvaziando a cruz para colocar as conquistas espirituais nas mãos dos homens. Isto não é vida cristã. Vida cristã é ter a graça como referência. O que Jesus fez na cruz, ao morrer e ao ressuscitar. Consequentemente, você tem boas obras. Porque isso traz o fruto do Espírito, como acabamos de ler. O fruto do Espírito é o amor, a paz, longanimidade, bondade, etc, etc. São frutos da verdadeira vida cristã conduzida pelo Espírito, não pela lei. Entende? É por isso que as pessoas que ainda não entenderam a mensagem da graça, elas não enxergam perfeitamente o que foi realizado no Calvário. Porque os olhos são maus, não são bons. Ou seja, os olhos não são iluminados. Então a cruz para essas pessoas está nula. Porque o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, fez toda a sua obra e você tem que pagar o preço para ser abençoado? Tem que jejuar para ser santo? Tem que tomar santa ceia para ter comunhão com Deus? Tem que subir um monte para buscar Deus? Tem que frequentar um templo construído por mãos humanas para tentar achar Deus lá também? Onde isso é vida cristã? Não, a cruz está anulada. Por isso que as pessoas vivem buscando tudo que Jesus já concedeu, porque elas não entendem a cruz. A cruz não é a base da vida delas. Então, Jesus já deu salvação, elas buscam salvação. Jesus já deu a santificação, elas buscam santificação religiosa. Entende? Religiosa. O Senhor já deu todas as bênçãos espirituais. Aí a religião diz o quê? Não, você tem que pagar o preço, fazer a campanha para ter bênçãos, para ser um abençoado. E por aí vai. Eles ficam atrás de tudo que Jesus já deu de graça. Por quê? Porque não tem vida cristã, tem vida religiosa. A cruz não é a base. Gente, não foi à toa que Paulo chamou a mensagem da graça de mensagem da cruz, palavra da cruz. Nós lemos o 17 agora, vamos ler o 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mensagem da cruz. Por quê? Porque ela evidencia a cruz. Essa mensagem da graça, gente, ela coloca a cruz como base. Ou seja, o que Jesus fez é o fundamento da vida do verdadeiro cristão. Então o apelo que nós fazemos sempre aqui, para você abrir mão da religiosidade, é para que você não viva anulando a cruz na sua vida. Vida cristã não é vida religiosa. Entende? A cruz, amados, foi o fim do império das trevas e o início de uma nova era. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha só, eles naquela época, amados, estavam no domínio das trevas, no império das trevas, antes da cruz. A palavra domínio aqui, inclusive, ela significa um domínio estatal, por exemplo, né? Um domínio amplo de um sistema sobre a vida das pessoas, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então foi o fim do império das trevas na cruz e o início de uma nova era. 2 Coríntios 5, 16 e 17. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Por quê? Porque a carne havia morrido na cruz. E ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Ou seja, nós não enxergamos mais Jesus como Nazareno. Ele é Cristo ressuscitado. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E como já explicamos algumas vezes, estar em Cristo é estar depois da cruz. Então todos os eleitos que passaram a viver depois da cruz se tornaram novas criaturas, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que palavra maravilhosa. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Percebe? Novo, um caminho novo. Que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, quando Jesus morreu, o seu corpo, que era um véu, foi rasgado para dar lugar ao caminho da nova aliança, um novo caminho. Então a nossa vida, gente, não pode estar fundamentada no antigo pacto, como o sistema aí fora todo está.
Nossa vida não pode estar envolvida com isso, porque antigo pacto é algo antigo, o nome já diz. Como você vai ter uma vida nova, como vimos no estudo passado, né? Como ter uma vida nova, viver uma vida nova, se a sua mente está envolvida pelo sistema do antigo pacto, que está impregnado nas chamadas igrejas hoje? Não! Então se esforce para ter uma verdadeira vida cristã, meu irmão. Lute muito, amado. Se você ainda está preso no sistema, abandone o sistema. Amados, o sistema religioso é isso. Eles retiram a importância da cruz, colocam as conquistas espirituais na mão ou nas mãos dos homens, e eles então eliminam o poder da cruz. Entende? Como Paulo falou, né? Eles anulam. Então eu não vim com sabedoria humana para vocês para que a cruz não seja anulada. Não. Tenhamos uma verdadeira vida cristã, genuína, que tem a cruz, ou seja, a graça, Cristo crucificado e ressuscitado como fundamento, e não a religiosidade. E, consequentemente, vamos ter boas obras, porque as boas obras são o fruto do Espírito. Eu quero encerrar com Gálatas 2, 20 e 21. Fui crucificado com Cristo, tá vendo? A vida cristã é isso, é você entender que você foi crucificado com Cristo. A cruz é o fundamento da sua vida, a graça. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 21. Sendo assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, pela religiosidade, né? Cristo morreu inutilmente. Perceberam? Quem tem uma vida religiosa, para esta pessoa, a cruz não tem valor. Porque a base dela é religião. E a verdadeira vida cristã não tem religião como base. Tem a cruz. Tem a graça de Deus que nos foi dada 100% pela obra do Senhor Jesus.